Treinamento online Gates, módulo CS1, Correias Sincronizadoras Automotivas. Esse treinamento está dividido em 6 etapas. A primeira, vamos mostrar por que a Gates é o nome mais confiável do mercado. Depois falaremos de conceitos e funções da correia, componentes e construção de uma correia, dimensionais e referências comerciais, desgaste e diagnósticos preventivos e, por fim, uma avaliação para certificação. Gates, o nome mais confiável do mercado. Fundada em 1911 em Denver, no Colorado, a Gates possui 59 fábricas em todo o mundo. 2 dessas unidades estão no Brasil, na cidade de Jacareí, São Paulo. Uma fabrica mangueiras e terminais e a outra tensionadores e correias. A Gates é um fornecedor de grandeza global e está presente em 80% dos veículos e máquinas de todo o mundo. Disponibiliza no mercado produtos como correias em V, micro V, correias sincronizadoras e fabrica suas próprias correias. Está presente no Brasil desde 1968. Como dissemos no slide anterior, a Gates está presente em 80% dos veículos em todo o mundo. Fornecemos correias, tensionadores e mangueiras para todas as montadoras automotivas. Oferecemos também para o mercado os mais completos canais de informação técnica e comunicação, como catálogos impressos e eletrônicos, o nosso site, um dos mais completos do mercado, vídeos técnicos no YouTube, no canal Gates South America, o atendimento direto via e-mail e também pelo 0800 274 2837, além de treinamentos presenciais e online em todo o Brasil. A Gates é certificada ISO 9001, ISO 14001 da parte ambiental e também pela ISO TS 16949, específica para o mercado automotivo. Vamos apresentar agora o conceito e a função de uma correia sincronizadora no automóvel. O conceito de correia dentada, ele vem da sigla SBDS, do inglês Synchronous Belt Drive System, ou Sistema de Sincronismo por Correia. Esse sincronismo ele é feito pelo encaixe entre os dentes da correia e também os dentes das polias que estão presas ao bloco do motor. A função desse sistema é transmitir o movimento da polia do virabrequim para os componentes do motor, como comando de válvula, bomba d'água e eixo balanceador. Podemos ver nas figuras abaixo alguns dos componentes do sistema sincronizado. Na figura central, vocês conseguem ver a correia passando por volta de vários componentes, dentre eles o tensionador SBDS, a própria correia sincronizadora, a polia guia e a polia dentada, que fica na parte de baixo do motor. Como é construída uma correia dentada? Na primeira figura desse slide, vocês podem observar o corte lateral de uma correia dentada. Nesse corte, vocês veem o composto de borracha que é usado na construção dos dentes e do dorso da correia. Esse composto ele tem uma alta resistência à quebra e, ao mesmo tempo, uma grande flexibilidade para aguentar as variações entre baixas e altas temperaturas. A produção de uma correia, para que ela tenha essa resistência, se reúne a um único processo de vulcanização. A parte cinza da figura que contorna os dentes é o tecido de poliamida, que protege os dentes da correia, pois ele tem um baixo coeficiente de fricção. Na figura maior abaixo, vocês estão vendo a vista do dorso da correia. O dorso ele protege a correia de qualquer contaminação externa e também é responsável por carregar a comunicação visual, ou seja, a identificação da correia para a aplicação correta. Dentro da correia temos os cordonéis de fibra de vidro. Esses cordonéis, por um processo exclusivo da Gates, eles são trançados helicoidalmente em 2 sentidos opostos, no sentido S e no sentido Z. Isso garante uma alta resistência, alta flexibilidade e grande estabilidade na vida útil da correia. Conforme falamos no slide anterior, o grande diferencial da Gates está na maneira como ela trança os cordonéis internos de uma correia. Os cordonéis são feitos de fibra de vidro extra fortes com alongamento nulo. Isso dá maior estabilidade, evita o desalinhamento ou que a correia saia das polias durante o seu funcionamento, uma maior resistência ao calor e ao ozônio, e também uma grande resistência à abrasão.
Nos últimos anos, temos percebido a evolução dos motores dos carros. Essa evolução, na realidade, ela gera um aumento de temperatura dentro do cofre do motor, ou seja, no habitáculo onde está contido o motor do carro. Mais ou menos na década de 70, a gente via que o motor chegava a um pouco mais de 80 graus Celsius de temperatura. Nos carros de hoje, a gente vê que essa temperatura bate quase que os 150, ou seja, o dobro da temperatura que atingia antigamente. Isso requer uma maior resistência de todos os componentes que formam esse motor. Com isso, a Gates desenvolve um novo polímero, um novo elastômero, chamado HNBR, que passou a ser utilizado a partir da década de 90 nos carros mais modernos, por ele ter uma alta resistência a grandes temperaturas. No gráfico abaixo, você percebe que as correias antigas, feitas de neoprene, elas duravam muito menos tempo do que duram as de HNBR, sob condições severas e altas temperaturas no capô do motor. O maior exemplo de aplicação das correias novas de HNBR está no modelo da GM do Corsa. Até o ano de 94 e 95 eram utilizadas as correias 40-305/17 feitas em neoprene. A partir desses anos, a Gates passa a fabricar a correia HNBR 40-433/17 XS, feita em HNBR. O código XS nas correias da Gates significa que elas são fabricadas no HNBR, nesse caso ela é indicada para todos os modelos do Corsa. Dimensionais e referências comerciais das correias Gates. O código que consta nas embalagens, catálogos, impressos e meios eletrônicos da Gates tem duas maneiras de ser reconhecido. A primeira, que é o de uma correia neoprene, ele é composto pelo código interno da Gates, separado pela largura em milímetros dessa correia. Um pouco diferente do código para uma correia HNBR, que tem o mesmo código interno da Gates, separado pela largura, e também leva o código XS no final, que significa que é a mesma correia, só que fabricada em HNBR. Um outro código muito importante, localizado no dorso das correias, é o código de rastreamento e data de fabricação. Ele é utilizado no caso de processo de garantia ou quebra de uma correia. Esse número pode parecer um pouco complexo, mas ele é muito simples. Os primeiros 2 dígitos se referem à semana que a correia foi produzida, o segundo grupo de 2 dígitos refere-se ao ano que ela foi fabricada, o terceiro grupo de dígitos significa em qual fábrica ela foi feita, no caso JB, Jacareí, Brasil, e o último código de 2 dígitos é a posição que essa correia ocupava no slab ou na manta da qual ela foi retirada. Com esse código, a Gates consegue rastrear a correia em todo o processo e poder oferecer a garantia para todos os usuários. Chegamos agora, talvez, à parte mais importante dessa apresentação. Reconhecimento do desgaste e quais os diagnósticos preventivos que podemos fazer para uma correia dentada. Essa primeira figura representa uma quebra irregular de uma correia, ou seja, ela pode arrebentar na transversal inteira, no sentido transversal inteiro dela, porém com uma aparência irregular. Isso significa que ela quebrou por uma tensão excessiva durante a instalação, ou pela presença de corpos estranhos no sistema, ou seja, alguma pedra, algum parafuso, alguma coisa que entrou entre a polia e a própria correia. Diferente do slide anterior, o que vemos nesse é uma quebra regular no sentido transversal da correia, muito provavelmente ocasionado por um armazenamento incorreto da correia. Portanto, não comprem correias se ela estiver com a caixa violada ou fora da embalagem original dessa correia. Um outro problema que pode ter ocorrido é o chamado manuseio incorreto antes ou durante a instalação. É muito comum vermos em oficinas o pessoal vincar uma correia, dobrar ela, para poder medir ela ou fazer a contagem dos dentes. Lembra que o cordonel é feito de fibra de vidro, então se ele for vincado, ele quebra. Quando a gente tem o cordonel quebrado ou rompido dentro da correia, ela perde totalmente a resistência à tração. Então fiquem ligados aí nessa dica e, por favor, não vinquem uma correia sincronizadora.
A figura que vemos agora demonstra o arrancamento de dentes de uma correia. Isso provavelmente causada por uma baixa tensão durante o processo de instalação. Daí sempre recomendamos a troca da correia em conjunto com a troca dos tensionadores ou mesmo o uso dos kits de transmissão completos. Outro motivo para causar o arrancamento de dentes é o travamento repentino das polias do motor, ou ainda uma contaminação da correia por óleo ou graxa ou derivados de petróleo. Lembramos que o HNBR não é resistente a derivados de petróleo, então uma correia nunca deve ser lubrificada ou limpa com esse tipo de material. Em comparação ao slide anterior, agora vemos o chamado desgaste dos dentes da correia. Isso sempre causado pela tensão excessiva durante a instalação, ou mesmo por polias já desgastadas que estão sendo utilizadas no motor. Novamente aqui recomendamos então a troca da correia em conjunto com as polias e tensionadores, ou no mínimo a verificação do sistema, para saber se a gente pode realmente aproveitar ou não todos os componentes no momento da troca de uma correia. É muito comum as pessoas falarem dos ruídos ocasionados por uma correia mal instalada ou com problemas no motor. Normalmente, os ruídos são gerados pela tensão incorreta do sistema ou desalinhamento do sistema, por rolamentos danificados dentro dos tensionadores ou ainda pelo desgaste excessivo das polias que estão no sistema. Terminamos esse tópico com dicas muito importantes para você mecânico e também para você revendedor. A manutenção preventiva é sempre muito mais barata do que a manutenção corretiva. Recomendamos que vocês verifiquem preventivamente todos os componentes do sistema de sincronismo ou SBDS a cada 10.000 quilômetros. Essa verificação evita o desgaste excessivo de uma ou outra peça ou componente do sistema, tá? Lembrando que a troca preventiva custa em média 40 vezes menos do que o reparo ou a troca de um motor após a quebra de uma correia. Pense sempre nisso. Para outras informações ou maiores detalhes técnicos, não deixe de nos consultar pelo e-mail suportetecnico@gates.com, pelo nosso 0800 274 2837 ou também visitando o nosso site www.gatesbrasil.com.br.